encontrei o bem mais precioso. Aleluias, oh aleluias, aleluias. Jesus, nós entramos à tua presença. A tua palavra diz que nós somos a menina dos seus olhos. Eu peço a ti, ó Deus, que também cada um aqui possa ver o Senhor como um bem precioso, assim como o Senhor vê cada um de nós. Que isso possa ser recíproco, que nós possamos olhar para o Senhor como um bem mais precioso do que tudo que podíamos ter aqui na terra. Que o Senhor nos envolva debaixo das suas asas todos os dias. Que o Senhor nos guarde de toda carnalidade e pecado, de todo mal que de perto nos rodeia. Que o Senhor possa nos conduzir nos teus braços de amor. Na tua presença há abundância de alegrias. Nós queremos nos alegrar diante de ti nessa manhã e nos envolver com o Senhor, porque só o Senhor é Deus. Não há outro além de ti, nunca houve, jamais haverá. Então visita agora a alma deste homem que ainda anda em incredulidade. Visita hoje a alma dessa mulher que ainda tem dificuldade de se render, e aqueles que já estão se rendendo a ti. Oh meu Deus, encha todos eles com a tua presença. Que todos possam sair daqui hoje, Pai, louvando e adorando o teu nome. Tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Deus, e nós estamos aprendendo a amar cada vez mais o Senhor. Nos apaixonar por ti, Pai, deve ser um alvo, uma meta para aqueles que ainda não são apaixonados por ti. Faz essa presença santa chegar a cada pessoa. Derruba todas as muralhas que estão impedindo essa pessoa de se aproximar de ti. Derrama, Pai, sobre ela o teu poder e a tua unção, e derruba essas muralhas que faz essa pessoa não conseguir sentir a tua presença. Todos devem sentir a tua presença. O Senhor é o nosso bem precioso. Obrigado, Jesus. E você que crê, diga amém, e pode aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Pode sentar, por gentileza, em nome de Jesus. Você já deve ter visto aqui, fizeram um negócio bonito aqui, né, irmãos? E com a foto desse homem bonito também. Essa semana foi a minha semana, né? E Deus abençoou bastante. Foi um dia muito abençoado. Aliás, eu cheguei no escritório, tinha até um presente lá da família Bangu para mim. Os obreiros, os pastores prepararam um presentinho, estava lá na minha cadeira lá. Glória a Deus por isso. Já fiz até um videozinho agradecendo. É bom você saber fazer o bem para as pessoas. Amém, pessoal? Isso vai retornar para você em algum momento. Não desista de fazer o bem, em nome de Jesus. A Bíblia chega a dizer que eu tenho que vencer o mal com o bem. É assim que eu venço. Eu venço o mal com o bem. Então não desista de fazer o bem, porque uma hora isso vai chegar até você. Deus, ele sabe, a gente falou isso recentemente, né? Deus, ele sabe retornar, é um Deus que sabe recompensar. Mesmo que você não peça nada a ele, ele sabe recompensar. Continue com seu coração nele e fazendo bem. Uma hora ele começa a te encher de bênçãos, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Nós estamos agora orando para Deus derrubar algumas muralhas que nos impedem de ser a bênção que ele quer que a gente seja. Domingo passado nós oramos para quebrar as muralhas da incredulidade, as muralhas da dúvida. Hoje eu quero quebrar a muralha daquela fé enferma. Que fé enferma é essa, pastor? É uma fé doente, que não produz. Você já viu uma árvore doente? Uma goiabeira, por exemplo, doente? Até nasce o fruto lá, mas todas as goiabas, você vê aquela coisinha já ruim, você já não tem como, você sabe que aquela árvore está doente, tem que ser tratada. Ou então, se não conseguir tratar, vai ter que ser arrancada, senão ela vai continuar doente e gerar frutos doentes. Tem gente que está na igreja, mas a fé ainda está doente. Ainda é uma fé enferma, uma fé fraca. E isso é algo que a gente tem que derrubar na nossa vida, para a nossa fé crescer, no nome de Jesus. Então, deixa eu voltar em Josué
5 com vocês, do versículo 13, 14 e 15. E aí do 15 a gente vai partir para a mensagem de hoje, tá? Josué, capítulo 5, versículos 13, 14 e 15. O Josué já assumiu o posto do Moisés, que morreu, né? E ele atravessa o rio Jordão para entrar na terra prometida. Mas ele vai, lógico, ficar em Canaã, ele vai ficar um tempo em Canaã, mas ele tem que sair para conquistar. A ordem dele era: onde você pisar a planta dos seus pés eu vou lhe dar, vai ser herança. E aí ele dá de cara com Jericó, uma cidade fortemente armada e cercada por grandes muros, por uma muralha que, humanamente falando, seria intransponível, né? Amém, Jesus? Isso. Glória a Deus. Vamos lá então, o versículo é o 15, é o 13. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Espada desembainhada, né? Então preparado para a guerra, qualquer coisa. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Josué ainda não tinha certeza. E disse ele: não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Eu estou com a espada nua na mão, mas não vou matar você não, pode ficar tranquilo. Eu sou dos amigos, não dos seus, do seu exército aqui. Eu sou nem de um nem de outro, por enquanto. Eu sou lá do céu. Eu vim, sou príncipe dele. Eu entendo que é Jesus Cristo, né? Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, dizendo: que diz o meu senhor ao seu servo? O que Deus está dizendo para mim? Como que eu vou vencer? Como que eu vou conquistar tudo? 15. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim, obedeceu. Eu já comentei aqui com vocês, vou repetir, e quantas vezes Deus mandar, eu repito. A terra onde ele estava era Canaã, longe de ser uma terra santa, porque, embora fosse a terra prometida, estava ali cheio de povos com costumes pagãos. A terreno, geograficamente falando, não é santo. Amém, Jesus? Mas é onde Deus decide habitar, onde Deus decide estar, ali se torna santo. Jerusalém é conhecido como a terra santa. Por quê? Porque Deus escolheu Jerusalém como cidade dele. A minha Jerusalém. Por isso é terra santa. Se tivesse escolhido outro lugar, seria outro lugar a terra santa. Então não adianta eu ir lá em Israel, passar em Jerusalém, pegar um pedaço de terra e trazer para cá, eu estou com a terra santa na mão. Não. Eu posso pegar uma terra aqui e santificar para Deus, se for o caso. Porque onde Deus está é terra santa. Aqui agora é terra santa onde você está. Porque eu creio que Deus está aqui. Amém, pessoal? Só que a gente não pode pisar nesse lugar de qualquer maneira. Tirar o sapato dos pés significa tirar o pecado, tirar o erro, tirar a nossa humanidade, entre aspas, tirar a nossa carnalidade, tirar e entender que eu estou entrando numa terra santa. Eu estou entrando num meio que é santo. Tá dando para entender, sim ou não? Você não precisa tirar o sapato e colocar lá fora. Isso é costume oriental. Mas você não precisa fazer isso aqui. Mas dentro da igreja é lugar santo. Deve ser. Tem que ser. Deveria ser. Mas aqui é simbólico. Como a Bíblia é cheia de simbolismo. Né? Eu até não entendo porque que as pessoas têm dificuldade de crer nos simbolismos. Porque a Bíblia é repleta de uma ponta a outra, repleta de simbolismos. Né? E muitos deles usados como fé. Como Paulo usava seus lenços e aventais. Mas isso é outra mensagem. Ele está mandando tirar os sapatos e está dizendo para a gente o seguinte: olha, você quer ver a minha ação na sua vida? Se santifica. Tira os sapatos.
Porque você está entrando em terra santa, você está falando comigo, não está falando com qualquer entidade. Você está falando com aquele que criou os céus e a terra, e todo o universo, e tudo que existe, o início de tudo. A Bíblia fala que no princípio era Deus, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne, habitou entre nós. Então Jesus é tudo, o Senhor é tudo. Eu não posso agora querer entrar na presença dele com meu coração de qualquer maneira, eu tenho que descalçar esse sapato aí. Amém, pessoal? Então você está entendendo que o sapato pode ser qualquer coisa que te atrapalha na sua comunhão com Deus. Pode ser uma vaidade, uma arrogância, pode ser uma cultura. Porque tem gente que está tão presa a certas culturas que não consegue se entregar a Jesus Cristo. De tão presa a certas culturas, até algumas delas religiosas, místicas que ela tem, e ela não consegue se entregar a Jesus Cristo. Tem que descalçar o sapato. Amém? Bom, ainda não entrei na mensagem nova. Agora, capítulo 6, versículo 1, a gente vai começar a mensagem nova. Mensagem de hoje. Logo no capítulo 6, no versículo 1, diz assim: Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada, completamente fechada. Por causa de quem? Por causa dos filhos de Israel. Por causa de Josué. E daqueles que estavam com Josué. E Josué então está descalço, descalçou os sapatos, se desarmou espiritualmente para falar com Deus. Deus está falando com ele através desse príncipe do exército do Senhor, certo? E aí o que acontece quando Josué então se santifica? Está junto ao Senhor, mais próximo, mais perto impossível, né? Ele está falando com ele pessoalmente ali, um príncipe do exército, do Senhor. O que acontece? A bênção que ele tem que conquistar, que é Jericó, fechou. Eu entendi isso, irmão. Eu entendi que quanto mais eu me santifico, quanto mais eu busco a Deus, mais dificuldade eu vou ter. É o contrário do que a gente imagina. Quanto mais eu me consagro, mais facilidade. Não, vai ser fácil para você vencer, porque você está se santificando. Mas a luta vai ser maior. O diabo sabe que você está preparado para vencê-lo. O diabo sabe que você está descalçado, você tirou o sapato. Você está na presença do príncipe do exército dos Deus vivo. Ele sabe que agora Deus vai te dar estratégias, capacidade, fé, para você invadir qualquer território que ele tentou tomar de você. E ele não vai conseguir impedir você de conquistar aquilo que você tem para conquistar. Então, a resistência dele vai ser maior. Você nota então que o capítulo 5 termina dizendo que o Josué descalça os seus sapatos, tira os seus sapatos, para ficar diante da presença de Deus em lugar santo, porque Deus estava lá, na pessoa do príncipe do exército dele, ele estava lá, e logo o capítulo 6 já inicia dizendo que se fechou. Cerrou-se completamente, Jericó está cerrada. A primeira cidade a ser conquistada por Jericó, a primeira conquista por Josué, a primeira conquista de Josué já se fecha. Mas ele está santificado, tá ou não está? Ele tirou os sapatos dos pés. Ele está em lugar santo. Então se prepara. É por isso que eu quero falar sobre essa fé fraca, que a gente precisa desenvolver, crescer essa fé. E não deixar uma fé enferma permanecer no nosso coração. Amém, Jesus? Nós temos que derrubar essa muralha dessa enfermidade na fé. Essa muralha de hoje que a gente vai orar para derrubar. Essa enfermidade que a pessoa tem na fé, onde ela vive dizendo que não consegue, não vai, que não dá, eu não entendo a palavra, eu leio, mas não consigo compreender, eu não sei orar, eu não consigo alcançar nada por mim mesmo, eu tenho que ter alguém da igreja, um pastor, um obreiro para me ajudar. Tem que parar com esse discurso, a igreja. A gente tem que se esforçar para entender. A gente entende tanta coisa, irmãos, não é? Tanta coisa a gente entende e não vai entender o que Deus quer que a gente entenda. Está faltando mais envolvimento com as coisas de Deus. Está faltando mais santificação. Está faltando mais tirar o sapato dos pés. Porque a terra que você pisa agora é terra santa. Você saiu daquela terra lá de fora. Agora você está pisando em terra que se chama o Evangelho de Cristo. É terra santa. Tem que descalçar.
Você não vai entender com o seu intelecto. Você pode ser super inteligente, uma pessoa com várias faculdades, com vários diplomas na parede. Não importa. Você vai aprender se você der ouvidos ao Espírito de Deus. Amém, pessoal? Tem gente que mal sabe ler, irmãos. E Deus se revela para essa pessoa todo dia. Porque essa pessoa está descalçada, ela tirou o sapato dos pés. Ela se desarmou. Ela não está armada com aquele conceito dela, que ela já traz um tempão, desde lá de trás que ela traz esse conceito, lá do bisavô, do avô, do pai, vem da família dela aquele conceito, e agora ela se deparou com a Bíblia Sagrada. Meu Deus, o conceito da minha família estava errado, e ela agora não consegue se quebrantar, tem dificuldade, porque ela tem um conceito, uma ideia formada na mente. Não, tem que tirar os sapatos. Ah, mas aí cerrou, mas a gente sabe que o Josué ganhou aquela guerra. Ganhou ou não ganhou? A gente está vendo isso aqui esses domingos. Daqui a 2 domingos a gente vai fechar essa mensagem. Só domingo que vem é o 1º de agosto, depois é Santa Ceia. A gente vai fechar essa mensagem, ver como ele conseguiu chegar e vencer. Mas que quando você decide se render completamente, descalçar, tirar os sapatos, entender que você está pisando em terra santa agora, que isso aqui não é brincadeira, não é um livro de um escritor famoso ou de vários escritores famosos. Não, isso aqui é o livro de Deus. Quando você para de discriminar esse livro, tem muito crente que discrimina esse livro ainda, tá? Crente. Estou falando do mundo não, o mundo nem se fala, né? Na Olimpíadas fizeram, bom, pelo menos foi o que eu vi na mídia. Eu nem quis, eu falei para minha esposa, não quero nem ver isso. Quero nem ver. Mas a mídia está mostrando, tomara até que seja mentira, que na abertura da Olimpíadas fizeram uma mesa de Santa Ceia, aquela foto, aquele quadro famoso que o católico tem, daquela ceia com Jesus Cristo, e o grupo LGBTQI+, eu não sei mais da conta lá, fez uma mesa com eles ali, na abertura. E a gente não pode nem falar da Bíblia que querem prender a gente. Eu falei para ela, não vou ver a Olimpíada nenhuma, irmão. Boicotei a Olimpíada, para mim não serve mais. Não vou ver. Bateu lá... Sério? Que isso, pastor? Que exagero? Exagero coisa nenhuma, eles fazem isso com a gente. Então, tem gente perdendo emprego aí, só porque fala uma coisa bobinha. Ou não tem? Na mídia toda hora está aparecendo. Inclusive gente que era para estar na Olimpíada, tá? Lutando por nós lá no Brasil. Gente que era para estar na Olimpíada, perdeu o emprego, porque falou que não concorda com aborto, por exemplo. E aí é boicotado. Mas a gente é bobo, irmão. Que se os 40%, fora os católicos ainda, se juntar os católicos, 90 e tantos % de cristão do Brasil boicotasse essas coisas, também iriam passar a respeitar a gente, porque querem respeito, mas não respeita. Então vamos respeitar? Vamos, claro que vamos, mas respeita a gente também. Que negócio é esse? Fazer uma Santa Ceia com Cristo daquele jeito? Para todo mundo ver e as pessoas aplaudindo. Não vejo, não adianta. Bateu na televisão lá a minha. Agora eu vou meter na Olimpíada, eu tiro. Não vou ver, coloquei no meu coração. Não vou ver. Acabou, irmão. Amém, Jesus? A terra que você está é terra santa, é o Evangelho. Eu preciso me santificar, tirar meus sapatos dos pés e santificar e entender que é terra santa. Vai fechar? Vai. Vai encurtar? Vai. A coisa vai ficar difícil? Vai ficar estreito, como dizem, né? Vai ficar estreito? Vai. Mas Deus vai lhe dar a vitória. Essa muralha vai cair. Essa muralha vai cair. Porque aí Deus está contigo, irmão. Não. Passou o senhor, foi... Não exagerei, não. Posso até ter exagerado, mas é o que bateu no meu coração. Se depender de mim, lá dentro de casa, ninguém vai ver nada dessas Olimpíadas. Acabou para mim. Pelo menos dessas. Acabou para mim. Depois desse desrespeito aí pelo meu Senhor. É o meu Senhor. Mas é cultura, pastor. É Europa, sabe como é que é? Que, irmão, para com isso. Se eu tenho que respeitar, também tem que respeitar a mim. Está dando para entender, sim ou não?
ou a gente tira o sapato dos pés e resiste na nossa fé para entrar na terra que Deus nos prometeu, ou então a gente fica com medo da terra fechada. Porque a Bíblia fala aqui, ó, ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa de quem? Cerrada, completamente fechada. Por causa de quem? Dos filhos de Israel, os filhos de Deus. Justamente quando ele tira o sapato dos pés, está falando com Deus em Terra Santa, está tudo fechado agora. Não era só uma muralha, era uma muralha com todos os seus portões fechados. Ninguém entrava e ninguém saía. Enquanto Israel estivesse lá fora, ninguém entrava e ninguém saía em Jericó. Tinha que escalar para poder entrar. Era um grande exército de Jericó na época. Como que eles iriam invadir aquilo ali, se não fosse uma intervenção divina que chegou? Amém, pessoal? Deus vai intervir em seu favor, mas a sua fé tem que estar robusta e não enfraquecida, não doente, não enferma. Nós temos que quebrar essa muralha dessa enfermidade na fé, que muitos estão na igreja com essa muralha da enfermidade na fé. Qualquer coisa a fé fica abalada. Qualquer coisa a pessoa logo descamba para o outro lado e esquece do evangelho. Qualquer coisa a pessoa já cai. E ela não está dentro da vontade de Deus, sai da vontade de Deus. Nós temos que combater essa fé enfraquecida, essa enfermidade. Está dando para entender? Sim ou não? Vamos lá então, Romanos capítulo 14. Eu vou voltar aqui, tá? Em Josué 6, se você quiser marcar, marca. Romanos capítulo 14. E prepara a nova tradução da linguagem de hoje para mim aí. Romanos 14. Olha que coisa linda, né? A vozinha do bebê. Deixa ela falar, não fecha a boca dela não. Deixa ela falar. Hoje, como essa semana é semana do meu aniversário, acho que eu estou meio emotivo, irmão. Vamos lá. Romanos 14, acharam? Eu vou ler a minha tradução, depois a gente vai ler na tela a nova tradução na linguagem de hoje. Na minha tradução diz assim: ora, quanto ao que está enfermo na fé, presta atenção nisso, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come. Porque Deus o recebeu por seu. Bom, o contexto é alimento mesmo, tá? Na lei de Moisés, algumas carnes, algumas comidas eram proibidas. Aí o evangelho começa a se expandir e chega a Roma. E lá ele tem práticas de comerem exatamente as comidas que Israel não comia. Porque lei de Moisés. Só que Jesus veio e findou a lei. Ele encerra a lei. A lei ainda vale, mas não com o peso de antes, digamos assim. Ele inicia o tempo da graça do Senhor. E eles entram na graça de Deus. Só que aquilo está enraizado. É coisa antiga. Entendeu? E a fé deles começa a ficar enfraquecida. O Paulo chama de fé fraca, fé enferma. Porque aquela pessoa ainda acha que não pode comer de tudo. O próprio Deus apareceu para Pedro em Jope uma vez. Uma visão, e o Pedro vê um tipo de um lençol descendo com todos os animais que eram impuros na lei de Moisés. E Deus fala para o Pedro assim: Pedro, pega, mata e come. E o Pedro fala: Senhor, a lei fala para não comer esses animais. Não vou fazer isso. E Deus fala de novo: Pedro, pega, mata e come. De novo ele fala. Aí Deus fala assim: Pedro, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Aí ele se rende. Entende? Lá em Jope é Atos 10 que fala sobre isso, tá?
esse contexto que eu estou falando aqui de Jope, quando o Pedro vai para lá. O que Deus estava mostrando para o Pedro? Deus leva o Pedro até a casa do Cornélio, que é da corte italiana, um soldado da corte italiana, um graduado, né, da corte italiana, e ele chega lá para converter esse homem. A família toda desse homem já está lá na casa dele, esperando o Pedro chegar. E quando o Pedro chega, ele percebe. Ele vai pregando, todos são cheios do Espírito Santo. Você pode ver tudo isso depois em Atos 10. Aí, todos são cheios do Espírito Santo e o Pedro entendeu. Não, peraí, então o evangelho não é só para os judeus. O evangelho é para o italiano, para o romano, né? É para o brasileiro, para o africano, para qualquer um que queira o evangelho. Para o rico, para o pobre, para o negro, para o branco, para o amarelo, marrom bombom, sei lá mais o quê. Até brincar um pouquinho, que você nem sei mais como é que eu falo, porque tudo é cerceado agora. Amém, irmãos? O pastor me chamou de branquelo, vou processar. Quer dizer, vai que, né? Tem um bobinho assim, um fraco na fé desse jeito. É essa fraqueza que ele está falando aqui. Ele está, logicamente, aproveitando essa situação para também fazer analogias e mostrar para a gente que nós temos que crescer na nossa fé. Porque senão a gente começa a ficar com medo de tudo. E a gente, de repente, não pode fazer nada. Eu sou um crente que não posso fazer nada. Porque esse mundo... Bom, eu tenho que saber o que eu posso e o que eu não posso. Até onde eu vou, até onde eu não posso ir. Mas eu não posso ficar preso, porque a minha fé é fraca e eu tenho medo. Amém? A Bíblia diz que eu não devo comer carne oferecida a entidades. Eu já expliquei isso aqui uma vez. Não vou voltar a esse assunto, é só um comentário. Então, se eu chegar na casa de uma pessoa e a pessoa fala assim, olha, ontem ainda eu fiz meus rituais, ofereci essa comida à minha entidade, olha, está muito boa, você pode comer. Eu vou falar para essa pessoa, me perdoe, mas a minha fé me proíbe comer coisas oferecidas a entidades. Tá? Digamos que seja um bife. Aquela vaca deu um bife daqueles, suculento. Né? Mas aí eu fiquei sabendo que era, a pessoa me explanou aquilo, me revelou aquilo. Eu vou ficar com vontade de comer, mas não vou comer, porque eu respeito a palavra de Deus, certo? Agora, eu cheguei na sua casa, você me apresentou um bife daqueles. Bom, não vou nem falar bife, vou falar carne de porco, né? Que era carne bem proibida mesmo lá na lei de Moisés, carne de porco. Aí você vem, apresenta aquela carne de porco, eu vou comer. Ah, mas carne de porco foi proibida na lei. Na lei, mas agora não. Amém, Jesus? E se eu comer, e depois que eu acabar de comer, você me falar que foi oferecida no dia anterior, ou naquele dia mesmo para as entidades, você acha que eu vou meter a mão na boca para vomitar? Nada. Obrigado, Jesus, eu santifiquei, está santificado. Essa entidade que não vai chegar até mim. Acabou, morreu, mas tem gente que fica encucada com isso. Ai, meu Deus, e agora? Ai, eu comi. Ah, mas você não sabia. Para de ficar sambando. Amém, irmãos? Você nem sabia, está com medo de que agora? O seu Deus é maior do que qualquer entidade ou não é? Então, se eu sei, eu não como, mas se eu não sei, eu vou comer. E depois? Depois eu vou ficar feliz da vida, comer uma boa comida. E se for oferecida, foi. O problema é da pessoa que ofereceu. Ela tem a fé dela, eu tenho a minha. E o meu Deus é maior. A gente precisa crescer. Para de ter essa fé enferma, onde você tem medo de tudo. Ai meu Deus, ai agora, eu toquei ali, e aquilo ali é um trabalho que foi feito. A fé daquela pessoa é aquela lá, mas a sua fé é outra, e o seu Deus é maior. Amém, Jesus? A gente precisa crescer na fé. A gente tem que tirar essa fé enferma, que faz a gente parecer fanáticos para as pessoas, que faz a gente parecer louco para as pessoas, faz parecer que a gente perdeu o juízo. É isso que o Paulo está falando aqui. Tem gente que come carne, mas tem uns que acham que pela lei não pode comer, só come legumes. Tem gente que é fraco, e ele fala que é fraco na fé, quem só come legumes. Ele está chamando de fé enferma. É enfermo na fé essa pessoa, porque ela não pode comer carne de jeito nenhum. Mas não é porque ela não gosta de carne, é porque ela acha que aquela carne está condenada. Manda ela para casa.
Amém, pessoal? Agora, se foi oferecido à entidade, e eu sei que foi, então eu não vou entrar. Porque a Bíblia me proíbe comer carne que realmente foi oferecida. Mas se não foi, não foi. Viva a vida, irmão. Você pode ir à praia. Não, pastor, depois que eu me converti, nunca mais fui à praia. Esse negócio de ficar na praia. Se eu for, eu vou de terno e gravata. Me chama, me chama. Me chama que eu quero gravar você entrando na água de terno e gravata. Me chama. Eu quero ver você deitado pegando um sol de terno e gravata. Não é. Lógico, tem sungas e sungas, shorts e shorts, biquíni e biquínis. E você tem que escolher melhor agora. Você é servo de Deus, é serva de Deus. Porém, não tem pecado aí. Você está só aproveitando de algo que Deus preparou para a sua vida. Você vai se privar disso por quê? Porque agora você é crente? Então eu não posso surfar? Não, eu ainda vou surfar ainda, irmão. Você ainda vai ver foto do pastor surfando ainda. Assim que eu chegar na praia e tiver alguém ensinando, eu vou cair dentro. Eu quero surfar. Tinha um rapaz que quer me ajudar, me ensinar. Estava marcando sábado, mas ele viajou para Minas Gerais. Eu falei com ele, você está ensinando, já estou, pastor, então um sábado eles vão marcar para você me levar lá na praia para me ensinar a surfar. Nem que seja uma vez eu queria surfar. E ele falou, meu pai fez. Se o seu pai fez, eu vou fazer também. O pai dele é um servo de Deus, um grande homem de Deus. Amém, pessoal? O que tem? Aí você vai falar, o pastor, hein? Sei não, hein? Ué, qual o problema? Para de julgar as pessoas. Amém, Jesus? E pare de ser essa pessoa com essa fé enferma que vê pecado em tudo. O que é pecado é pecado. O que é errado é errado. Você não tem que querer nada. Não tem que julgar também quem está lá. Vamos orar. Amém, Jesus? Cuidado com essas coisas, irmãos. Sexta-feira eu comentava aqui na igreja. Eu postei um vídeo abençoando o sabonete. Porque a Bíblia fala em Malaquias 3 que o nosso Senhor é o sabão dos lavandeiros. Então a gente sempre faz essa campanha na igreja, entregando sabonete para purificar a casa da pessoa. A irmã até falou, ela está aqui, foi curada de um câncer através dessa campanha do sabonete. Aí veio meia dúzia de gente com mente fraca, com fé fraca, dizendo assim, vai vender, quanto está valendo agora o sabonete? Esses bobos ficam tudo indo para a igreja comprar sabonete. Não tem o que fazer, vai lavar a louça. Entendeu? E você não tem que ficar se preocupando com isso, irmão. Para de ficar preocupado, raivoso, porque alguém está criticando a sua fé. Está na palavra? Está na palavra. O resultado está aí. A gente pegou vários testemunhos. Eu estou só falando esse porque a irmã está aqui para provar. Foi ela que foi curada com câncer através da campanha do sabonete. Tá? Está aqui, na sua frente para provar. Levantou a mão para você ver. Amém, Jesus? Agora, não quer usar? Não usa. Você acha que só a palavra tá bom, não precisa de ato de fé? Não faça. Ninguém é obrigado. Mas não julgue. Para de ter essa fé fraca, de achar que você é o rei da cocada preta que entende tudo. A Bíblia, caramba, irmãos, a Bíblia tem tanta coisa boa para a gente. Tanta história fantástica. E tem crente que não acredita ainda que o Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Tem pastor que prega que aquilo foi só uma figura de linguagem, que aquilo não existiu. Aconteceu. Jesus não é mentiroso. Jesus falou, o Jonas, o sinal que vocês têm é o Jonas ficar 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. Jesus fala. Ele mentiu agora? Não. Amém, Jesus? Mas tem até pastor querendo pregar que não, que isso aí é impossível, que não aconteceu, que foi só um jeito de ensinar. Não. Fica com a palavra de Deus. Ô Josué, tira a sandália dos pés agora, tira o seu sapato. Você está entrando em terra santa. O evangelho é terra santa, irmão. Pensa antes de falar, pensa antes de criticar. Pensa antes, quando você vê uma coisa que você não tem muito acordo com aquilo, pensa antes de criticar. Ora, e deixa aquilo de lado. Uma hora você vai compreender ou não, não importa. Importa é você seguir o que Deus está te dando para seguir. Não seja tão fraco na fé ao ponto de achar que você sabe de tudo. Que a sua igreja é a única que vai ser salva. Que seus pastores são os melhores. Não seja tão fraco na fé, achando que não tem outra igreja que vai ter salvação. Ao ponto de achar que só você é o certinho, e só a sua igreja é a certinha. Isso é gente fraca na fé, irmãos. A gente tem a Bíblia Sagrada para mostrar para a gente como fazer a coisa. Amém? E aí entra um, entra outro, e um monte de bobinho.
criticando uma coisa que Deus está dando a direção para fazer. Eu até brinquei falando, falei, poxa, se essa turma tivesse nos tempos do apóstolo Paulo, ia chamar o apóstolo Paulo de herege na cara dele assim. Você é herege, ô Paulo de Tarso. Que isso? Em vez de você ir lá visitar meu filho endemoniado, você manda um pedaço do seu pano. Imagina então se eu corto meu terno aqui. Não, está amarrado cortar meu terno. Mas imagina se eu tenho um lencinho no terno e eu tiro o lenço do terno aqui, você vai lá, leva lá no hospital. Imagina, meu Deus do céu. Iam cair em cima na mídia aí, falando que o pastor está enganando todo mundo, é fanático, é enganador, é mentiroso, sei lá mais o quê, está arrancando dinheiro do povo, dando lencinho. Irmão, esquece. Sirva a Deus. Tenha uma fé que esteja acima dessas coisas. Sabe, não embarca nessas coisas. Ande na presença de Deus. Não tem coisa melhor. Descalce seu sapato. Você não é mais teólogo do que outros. Não estuda, só porque você estudou um pouquinho mais, acha que é dono da verdade. Não. Amém, Jesus? O Paulo está falando, gente, para com isso. Vocês estão brigando nessa igreja aqui, porque um come isso, outro come aquilo, outro come aquilo. Para com isso. Não julgue um, porque um é assim, o outro é assim. Quer comer legume? Come. A fé é fraca ao ponto de não comer um belo bife, um belo, sei lá, como é que se chama carne de porco? Carré? Ou tem um que eu gosto, um pernil, lombo de porco. Então eu gosto desse aí. Amém, Jesus? Um lombinho de porco, né? Eu gosto. Se ele acha que não vou comer, porque na lei diz que não pode comer carne de porco, deixa ele. Ele quer ser vegetariano, deixa ele. Por que você tem que se meter nisso? Amém, Jesus? Você come o seu carne de porco, que não foi oferecida, tá? E o outro come legume, que também é oferecido em alguns lugares, em algumas religiões. Se oferece só legumes, frutas. Você já deve ter visto isso várias vezes, mas você também não come. Então acabou. Isso é fé fraca. O Paulo está defendendo isso. Ele fala de esse enfermo na fé, recebei-o. Você não está aqui para ficar sendo o juiz dele. Recebei-o, ele é fraco na fé. Mas um dia ele vai despertar. Diga amém, Jesus. Vamos continuar? Posso continuar? Eu quero dizer a você que as suas conquistas, elas dependem só de você. Ah, é, pastor? Claro. Não depende de Deus? Não, Deus já está te dando a bênção. Quando Ele enviou o Filho dele para morrer por você, já te deu a bênção. A conquista, as suas conquistas, elas dependem de você. Eu coloquei aqui, suas conquistas dependem do seu crescimento na fé. Como? Conhecendo mais de Deus, irmão. Vai conhecer mais de Deus. Mas não é conhecer porque o fulano falou. Ah, olha o que ciclano falou daquilo lá. Isso é heresia. Então é heresia. Não, heresia por quê? Porque o fulano falou? Não, vai lá pesquisar. Vai ver direitinho. Para de ficar replicando o que os outros falam. Para de ficar concordando com o que todo mundo fala. Você está embarcando no entendimento dos outros. Olha para a palavra e fica com a palavra de Deus. Amém, pessoal? E você vai ver que Deus está sempre ali mandando abençoar e não amaldiçoar. Irmãos, a gente tem que crescer na fé. Conhecer mais de Deus. A sua conquista depende mais de você do que você imagina. Você está esperando para ver se Deus abre essa porta, para você conquistar alguma coisa, e você acha que toda a sua conquista só depende de Deus. Não, depende mais de você do que você imagina. Porque por Ele, você já estaria conquistando tudo. Por Ele, você já estaria cheio de saúde. Por Ele, você já estaria sem faltar nada dentro da sua casa. Por Ele, você já estaria andando muito melhor financeiramente do que você anda. Ele já te deu as conquistas. Depende mais de você do que de qualquer coisa. Amém? Olha o que diz Mateus 8. Vamos lá. Eu quero que você entenda uma coisa aqui em Mateus 8, para a gente continuar. E eu nem li Romanos na nova tradução da linguagem de hoje, hein? Enquanto eu acho Mateus 8, coloca Romanos 14 lá. Nessa tradução, ó. Eu ia ler, eu nem li, me empolguei. Ó,
aceitem entre vocês quem é fraco sem criticar as opiniões dessa. Fique em paz. Uma hora Deus vai vir e vai aumentar a fé e essa pessoa vai entender. Aí passa, 2. Por exemplo, algumas pessoas creem que pode comer de tudo. Mas quem é fraco na fé, come somente verduras e legumes. O Paulo chama de fraco na fé. Olha só, hein? Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso. E quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. Está vendo aí, Luiz? Pode comer de tudo. Não, aí não. Gula não. Amém, Jesus? Deu para entender? É boa essa tradução. Vamos lá agora em Mateus, capítulo 8, versículo 24. Eu quero que você veja uma coisa aqui. 23 em diante. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Então quem seguiu Jesus? Os discípulos. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos, vamos morrer. E ele disse-lhes: Por que temeis, homem de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Olha a tradução, o versículo 25. Volta no 25. 25. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo: Socorro, Senhor, nós vamos morrer. Porque é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus: Como é pequena a fé que vocês... Então eu entendo que uma fé fraca, enferma, está ligada ao medo. O medo está ligado a uma fé fraca, pequena. A gente tem que crescer para parar de ter medo. Amém, Jesus? Quando você está robusto na fé, o seu medo, ele baixa a bola. Como dizem, né? No popular aí. Entende? E aí você fica pensando assim, mas peraí. Antigamente eu nem passava por ali. Antigamente eu não fazia certas coisas. Antigamente qualquer dor que eu sentia me apavorava. Eu entrava em desespero. Eu achava que ia ter a mesma doença que papai teve, que levou o vovô, que levou o papai. Apertou meu coração. Poxa, meu pai morreu. Lembra que eu falei com vocês que eu tinha uma coisa encasquetada na minha cabeça? Encasquetada mesmo, essa é a palavra. Que quando eu fizesse 37 anos, a idade do meu pai, eu morreria. Porque meu pai morreu com 37 anos, eu tinha 9. E aquilo para mim foi uma bomba, né? E aquilo arrasou com a minha vida. Arrasou, eu era muito grudado nele, né? Então arrasou com a minha vida aquilo ali. Você que tem pai vivo até hoje, tem que agradecer a Deus. E se for um bom pai como o meu era, né? Mesmo com todos os seus defeitos. Bom, aí eu cismei com isso. Só que agora, com 37, eu já era pastor aqui na freguesia. Líder regional, certo? Consagrado pelo missionário. E tudo mais. E aí, caiu num domingo, eu lembro como se fosse hoje. Caiu num domingo. Mas a igreja estava lotada. A reunião estava linda, mensagem forte, a gente adorando a Deus, aquela presença santa, aquela coisa linda, e veio uma vozinha e falou assim: 37 anos. Aí eu, pum. O medo quis me dominar ali na hora. Eu falei para minha esposa, não sei se ela lembra, eu falei: começa a orar aí, vai orando. Eu parei e fui falar com Deus, falei: Senhor, está amarrado. Eu lembrei que eu achava que eu ia morrer com 37 anos. O diabo ali foi uma batalha espiritual, o diabo querendo colocar medo no meu coração. Eu vou ter um infarto igual meu pai teve. E eu falei: não, está amarrado. Agora eu entendi, eu tenho a fé. Eu não tenho que ter medo. Se a sua fé cresce, seu medo diminui. É isso que Deus está falando, Jesus está falando para esses discípulos. Porque vocês são medrosos. Vocês são de fé pequena, hein? Jesus está associando o medo dos discípulos com a fé pequena deles. Ele está fazendo uma associação, uma ligação. Ele está dizendo: quanto mais sua fé vai ser enferma, fraca, mais medo de tudo você vai ter.
Você vai ser medroso, vai ter uma fé medrosa. Você não vai conseguir enfrentar suas batalhas. Tira, Josué, o sapato dos pés. Eu vou te dar a direção, você vai vencer Jericó. Ah, mas depois que ele descalçou, fechou tudo. A bênção fechou. Como que ele ia conquistar? De forma milagrosa. Por quê? Porque agora Deus está com ele. Ele tirou o sapato dos pés. Vai serrar? Vai. Você vai enfrentar uma batalha? Vai. O diabo vai tentar se levantar? Vai. Ninguém tem que te enganar dizendo que não. Que agora que você tirou o sapato dos pés, se santificou, entendeu que essa terra aqui, a palavra, é terra santa, que agora a sua vida vai ser o mar de rosa. Não vai. Vai ter batalhas e mais batalhas e mais batalhas. As bênçãos vão se cerrar, as bênçãos vão se fechar, mas você vai vencer. Amém? Você vai conquistar. Tem que aumentar a sua fé. Fé pequena, muito medo. Medo, fé pequena. Você vê uma pessoa medrosa, ah, mas como que vai ser? Ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu não consigo, eu não vou conseguir. Ai, pastor, eu estou com uma dor no corpo, eu acho que vai acontecer igual aconteceu com meu pai. Estou te falando, o diabo tentou colocar isso no altar. No altar, num domingo de Santa Ceia, aniversário do pastor, no meu aniversário, o diabo queria me levar, ó. Falei, amigo, era um domingo. Não era Santa Ceia, não? Mas a igreja estava cheia. Não era Santa Ceia, não é. Não era Santa Ceia, não, mas a igreja estava bonita naquele dia. Mas não era Santa Ceia, não. Acho que o pessoal foi por causa do meu aniversário. Nem sei se eu ganhei muito presente naquele dia. Não lembro. Amém, irmãos? Você está entendendo? O que o diabo tentou colocar na minha cabeça? Porque desde jovenzinho, quando eu era do mundo ainda, e ainda sentia a morte do meu pai, ela sabe como é. Depois de casado, eu ainda era assim. Que eu me converti depois de casado. Dezembro era depressão profunda, coisa brava. Vícios e tudo mais, e depressão por causa do meu pai. Eu carreguei aquilo por muitos anos. Quem me sarou foi Jesus Cristo. Aí naquele dia eu estou ali adorando, de repente vem o diabo, que é 37 anos. Chegou o dia. Sabe, igual aquela piada. Eu vou levar você tal dia. O cara raspa a cabeça e vai para o bar. Aí Satanás, o espírito da morte, chega lá e fala, pô, não estou achando o cabra, cadê ele? E está lá aquele bicho com aquele foice na mão, eu vim buscar ele, mas não estou achando. Mas ele está lá, raspou a cabeça, está careca, o espírito da morte não está vendo ele, porque ele era cabeludo. Aí fala, já que eu não estou achando ele, eu vou levar esse careca aqui mesmo. Terminou levando o cara de qualquer maneira, ou seja, a conclusão é, no dia que você vai morrer não tem jeito. Mas tem! Jesus venceu a morte. E tem coisa que está na sua cabeça, você acha que é, mas não é. Porque a fé muda tudo. Essa terra aqui, ó, é terra santa, tem que tirar o sapato dos pés. Tira a vaidade, a soberba, a arrogância. Você não sabe nada. Mas eu tenho 3 faculdades, eu sou doutor, mestrado e não sei o quê. Não importa, aqui é coisa espiritual. Isso aqui é coisa espiritual. Mas eu sou doutor em teologia, eu sou doutor em arqueologia teológica, eu sou não sei o quê. Não importa, aqui é terra santa. Baixa a bola, desce do palco. Senão se você não descalçar o sapato, você não vai conseguir ter a sua fé robusta. Se a fé é grande, o medo vai sumindo. O medo vai desaparecendo. Você vai ficando cada vez mais ousado, cada vez mais corajoso. Você vai enfrentar. As notícias chegam e você não se abala. O diabo vai tentar te abalar o tempo todo. Ele vai tentar cerrar sua Jericó. Fechar. Para você não passar. Para você ficar, como que eu vou vencer essa batalha aqui? É isso que ele vai vencer. O Josué tirou o sapato dos pés, Jericó cerrada. Ninguém entra, ninguém sai. E agora como vai ser? Vai acontecer, nem que seja de uma maneira impossível, de uma maneira sobrenatural. Porque você descalçou seus sapatos. Entendeu? É isso, Deus está falando, por isso que eu trouxe a outra tradução. Porque deixa muito claro, por que vocês são medrosos? Vocês têm pouca fé. Ele está ligando uma coisa à outra. Se você é uma pessoa então que tem medo de tudo, qualquer coisinha te põe medo, sua fé está lá embaixo. É hora de você se consagrar, entender que você está buscar a terra santa, aumentar a sua fé.
Romanos 10, 17, não precisa olhar na Bíblia não. Só colocar na tela Romanos 10, 17. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem vem por meio da pregação a respeito de quem? De Cristo, não é de nenhum famoso. Não é do Lutero, Martinho Lutero, Calvino. Não adianta você ser doutor em teologia se você não olha para a Terra Santa. Amém, Jesus? Aí você vai criticar sabonete, se é, como é que fala? Conservador, não tem sabonete de campanha, não tem nada de campanha, mas é uma pessoa que também vai ser criticado. É muito duro, é muito fechado, não pode nem cantar os louvores que chamam Jesus de você na igreja dele. Tudo para ser pessoa criticando. Paulo falou, para. Você não come carne? Acha que não pode? Glória a Deus. Você acha que tem a fé fraca e só pode comer legume porque não pode comer carne? Quem come carne, não critica não. Recebe esse fraco na fé. Doutor, então recebe esse fraco na fé. Mas a gente acha que é melhor do que alguém, que a minha igreja é melhor, que o meu pastor é melhor, os ensinamentos da minha igreja é melhor. Não é. A Terra Santa não é aqui, a igreja. A Terra Santa é aqui, a palavra. Tem que descalçar para entrar aqui. Senão você continua com seu entendimento, suas ideologias e fica deixando a Bíblia de lado. Ou vocês estão medrosos. Por que sua fé é pequena ainda? Aumente a fé, seu medo vai embora. Deus quer que você tenha uma fé ousada. Amém, Jesus? Mateus 15. Tem que ser ousado igual dessa mulher aqui, ó. Aqui é interessante. Vamos ler só o 28, o finalzinho da história, tá? Essa mulher não é de Israel. Essa mulher, ela não conhece o Deus único de Israel. Ela é cananeia, cirofenícia de nação. Ela vem dos filisteus. Ela vem de um povo com práticas estranhas, muito estranhas. Mas ela ouve falar de Jesus e a fé dela cresce. E ela vai até Jesus Cristo. Por quê? Porque a filha está, diz a Bíblia, miseravelmente perturbada, endemoniada. A fé dela cresce de tal maneira que ela perde o medo. Ela vai até Jesus Cristo e Jesus chega a apertar a fé dela, para ver se aquela fé era genuína mesmo. Jesus aperta. E Jesus fala assim, ó, senhora, eu não vou pegar o pão de quem senta na mesa e deitá-lo aos cachorrinhos. Jesus fala desse jeito. E ela fala assim, mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai debaixo da mesa do Senhor. E ele olhou para ela assim, com aquela palavra. Essa mulher, ela não era nem para estar conversando com Jesus ali. E quando ele fala isso, era para sair dali revoltada. Outros sairiam. Não descalçaram o sapato ainda. Mas ela tinha tirado o sapato para chegar perto de Jesus. Ela estava reconhecendo quem era Jesus. Mesmo não sendo de Israel. Mesmo sendo de outro povo, de outra nação, de outros costumes. Ela reconheceu naquela hora. Pelo menos naquela hora, não sei se depois, pelo menos naquela hora, a fé dela cresceu tanto que ela perdeu o medo. Entendeu? A sua fé, ela pode crescer em determinado momento e em outro pode cair. É você que tem que vigiar. Suas conquistas dependem de vocês. Sua conquista depende de você. É você que tem que levar a fé. Você vai fazer determinada coisa? Tem. Então eu vou buscar de Deus para aumentar a minha fé ainda mais. Porque a fé que eu tenho hoje está me fazendo ter medo. Eu não posso ter medo disso. Amém, pessoal? Então eu vou melhorar a minha fé. Vou buscar mais a Deus. Aí você vai lá e faz. Sem medo nenhum. Aí olha o que Jesus vai falar para ela. Quando ela demonstra essa fé. 28. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande. A fé dos discípulos era pequena. Eles estavam cheios de medo, medrosos.
Essa mulher vai até Jesus Cristo, enfrenta os discípulos, vai até ele dá uma palavra dura para ela permanece na presença dele, e aí Jesus fala assim: ó mulher, grande é a sua fé. Você não tem medo, é ousada. Gostei da ousadia da senhora. Seja feito para contigo o quê? Como tu desejas. A sua conquista depende de você. De você. A tua conquista depende de você olhar para essa terra aqui, ó, e descalçar os sapatos. E entender que Deus é Deus. Igual a ele nunca houve e nunca haverá. Ele está dizendo: você conquistou, mulher. Não tem nada a ver comigo. Eu vou liberar isso aqui porque você conquistou isso. A sua fé está grande agora. Não sei se continuou grande daquele jeito. Mas quando ela volta para casa, a filha está liberta do demônio. Ela conquistou. O que ela foi para conquistar, ela conquistou. Por quê? A fé estava grande. Ela perdeu o medo de enfrentar discípulos, de falar com Jesus. Quando Jesus retornou duramente com ela, ela permaneceu: não, mas eu tenho essa fé, não tem problema, eu quero. E ele falou: grande é a sua fé, pode ir. Acabou de receber e conquistar o que você queria. Entende? Que a fé tem que crescer. Posso continuar? Lucas capítulo 18. Mateus, Marcos, Lucas. Depois seria o João, né? A gente vai deixar o João quietinho hoje. Lucas 18. Ah, meu Pai. A nossa fé tem que melhorar muito, irmãos. Muito. Você pode ler todo o contexto depois, mas aqui está falando do cerco em Jericó. Justamente a cidade que o Josué vai invadir depois. Antes, né? Invadir, vai vencer, depois ela vai ficar amaldiçoada. O Eliseu vai vir, vai quebrar a maldição de Jericó. E aí Jericó já está com a maldição quebrada. E ali tem um cego, que é o famoso cego de Jericó. Jesus chega lá e ele faz igual essa mulher. Só que ele demonstra o conhecimento, né? Ele fala assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele grita. E o discípulo chega, não é Jesus, o próprio discípulo vem contra ele. Fala assim: para de incomodar Jesus. Se ele quiser, já tinha parado. Aí Jesus falou: mas peraí, deixa eu conversar com ele. Eu vou ler só o que Jesus falou, versículo 42. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te... Aquele homem estava com fé grande então para ser curado, sim ou não? Jesus falou: eu te salvei. Não. A tua fé te salvou. Sua conquista só depende de você. O negócio é que a gente não sabe aumentar a nossa fé. A gente fica preso com um monte de costumes, com um monte de práticas, e não quer tirar o sapato dos pés. Se aceitar tirar esse sapato dos pés e entender que isso aqui é terra santa, se desprender completamente, é sim, é não, pode ser, não pode ser, não pode ser, é terra santa, ele manda e eu vou obedecer. Quando a gente aprender a aumentar a nossa fé, o medo vai embora, e a gente começa a obedecer, e a bênção começa a chegar. Amém, Jesus? Os milagres começam a acontecer. Ele então está gritando, e Jesus fala: o que você quer? Eu quero ver, eu sou cego. Jesus pergunta para ele, tá? Mesmo ele sendo cego, Jesus não quer adivinhar nada não, ele sabe. Mas ele não quer, ele quer que você fale, porque depende de você a sua conquista. E Jesus fala assim: o homem está cego. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí ele fala: vem. Aí ele jogou a capa fora. Bom, ele quer ser curado. Mas Jesus pergunta: você quer o quê? Eu quero enxergar. Você pode ler depois, versículo 35 em diante. Eu quero enxergar. Quer ver. Por quê? Porque a tua fé te salvou. A fé daquele homem estava grande. A fé daquele homem estava saudável. A fé daquele homem estava sadia. Ele não tinha mais uma fé enferma que deixou ele ficar por anos sem conquistar. Ele descobriu que o Criador estava lá e foi lá e conseguiu a bênção. Amém? Lucas 7. Volta um pouquinho só. Hoje vamos quebrar essa muralha de fé fraca, de fé doente, de fé enferma. Vamos quebrar essa doença hoje. Vamos quebrar essa muralha hoje. Versículo 50. E disse a mulher:
a tua fé te salvou. Vai-te, hein? Por quê? Olha o versículo 48. O que ele vai dizer para essa mulher? 48. O que está escrito aí no 48? Te são perdoados. Essa mulher é uma pecadora. Entra na casa de um fariseu. Jesus está na casa dele. Ela então chega na casa dele e ela então começa a fazer todos os rituais que aquele homem devia ter feito com Jesus e não fez. E ela faz, beija pé, chora o pé dele, unge o pé dele, faz tudo que tem que ser feito. E Jesus fala assim, a sua fé, está perdoada. Irmãos, você vê uma pessoa na igreja, eu sou pastor, já vi muito. Você vê uma pessoa na igreja que não consegue se sentir perdoada, é que a fé dela é pequena. É uma fé doente, é uma fé enferma. Quando a sua fé fica saudável, sadia, você entende logo que foi perdoado, acabou. O meu passado foi apagado. Eu não vou ficar preso mais ao meu passado. Mas se você encontrar uma pessoa na igreja que está lá toda xoxa, triste, porque no passado eu fiz tanta coisa, o pastor falou que eu fui perdoado, mas eu não consigo acreditar que eu fui perdoado. Porque não é possível, eu fazia muita coisa errada. Essa pessoa não entendeu. O perdão não depende do que ela vai fazer, depende do que ela aceitou, da fé que ela entendeu que Jesus lavou com o sangue dele os pecados. Amém, Jesus? Você está perdoado. Agora, se cometeu outros pecados, peça perdão e vai ser perdoado da mesma forma. E evita continuar com aquilo. Mas os seus pecados, dali para trás, foram todos perdoados. Como que eu poderia pregar para vocês se eu olhasse para trás e visse um filme da minha vida? Com tudo que eu fazia. Meu Deus do céu. São coisas terríveis. Eu não conseguiria subir no altar para pregar. Mas eu sei que eu sou nova criatura. O que ficou para trás, ficou para trás. Se a minha fé, ela diminui, eu vou começar a me sentir culpado todo dia. Acabou. Não dá para seguir desse jeito. Amém, pessoal? Nós precisamos buscar essa fé saudável, sadia, que é nesse território santo, tirando o sapato dos pés. A bênção vai se fechar? Vai, mas você vai conquistar, as muralhas vão cair. Não se preocupe, poxa pastor, depois que eu decidi me firmar na igreja, a coisa apertou. Depois que eu decidi batizar nas águas, a coisa apertou. Depois que eu decidi ser dizimista, a coisa apertou. Depois que eu decidi servir a Deus de verdade, a coisa apertou. Apertou, mas vai desapertar. Você está servindo a um Deus que criou os céus e a terra. Aumenta a sua fé, seu medo desaparece. Vocês são medrosos, hein? Discípulos. Vocês têm pequena fé, a fé está pequena. Tem que aumentar essa fé. Vocês estão andando comigo e não estão aumentando essa fé. A gente tem que aumentar a fé. Como? Tirando os sapatos. Toda vez que você for entrar na Terra Santa. E Deus vai revelando, revelando e fazendo de você uma pessoa ousada. A ordem, irmãos, é obter e conservar essa fé sadia. Você obtém como? Você viu, Romanos 10, 17. Ouvindo a mensagem. Qual a mensagem? A mensagem de Cristo. Mensagem sobre Cristo. Sobre essa terra santa, o Evangelho. Isso faz com que você cresça cada vez mais na fé, e crescendo na fé, seu medo diminui. Amém? Então, a ordem é: eu obtenho essa fé e mantenho, conservo, tenho que conservar. Porque se eu não conservar, hoje eu estou cheio de fé e amanhã eu não tenho. Está cheio de pessoas assim. Hoje eu quero muito, meu Deus. Depois eu fico 3 meses sem aparecer na igreja porque eu não quero nada dele. Aí depois que eu fico todo arrebentado de novo, agora eu quero muito, meu Deus. E depois passa uns meses e não quer nada de Deus. Gente que serve a Deus hoje e amanhã está servindo o outro lado. O que está acontecendo com essa fé? Cima e baixo, cima e baixo, cima e baixo. A fé é gangorra, né? O ioiô também serve. Amém, Jesus? De exemplo. Não, ele quer que você obtenha e para. Pum. Agora você vai conquistar. Mas aí vem outro desafio maior do que esse. Aí você tem que aumentar um pouco mais.
Porque até aqui e daqui para baixo, você está vencendo tudo. Conquistando tudo. Sua fé chegou aqui. E você conseguiu conservar. Só que agora, de repente, vem um desafio um pouco maior. Esse desafio um pouco maior, você tem que aumentar a sua fé agora. Porque esse desafio agora é um pouco maior. A sua fé está aqui. O desafio está aqui. Aumenta a fé e chega lá e vença. Nós temos que fazer isso. E é com a palavra, com a terra santa, descalçando os sapatos e pisando na terra santa. Tem que pisar na terra santa, mas sem calçados. Amém, Jesus? Ah, meu Pai. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1. Já vou acabar já agora. Vou aqui em Timóteo e vou voltar lá em Josué e vou terminar. Primeira carta a Timóteo, logo no capítulo 1, no versículo 18. Amém? O Paulo está mandando essa carta para Timóteo, para que ele pudesse ficar atento com ensinamentos errados que estavam entrando na igreja, onde Timóteo, digamos assim, pastoreava, né? E ele estava querendo que o Timóteo exortasse eles, por causa dessas doutrinas estranhas, essas coisas erradas e até heréticas que estava sendo ensinado. No 18 ele vai falar assim, ó: este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites, guerrei, né? Por elas, boa milícia, boa guerra, boa batalha. Como? 19. Conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram os ensinamentos errados, ou a falta de ensinamentos corretos, fez com que alguns daquela igreja naufragassem na fé. Então eram pessoas que começaram bem e começaram a afundar. Entendeu? Então eu tenho que obter e manter a fé. E se o desafio cresceu, aumentou, então eu tenho que aumentar a fé. Porque o desafio agora é maior. Eu venci uma coisa aqui, mas agora o meu desafio está aqui. Eu tenho que levar a minha fé para cá. Senão o medo vai bater. Eu não vou vencer. Já venci, agora eu vou perder. Não é para perder. Só que a minha fé não subiu até lá. Eu tenho que aumentar a minha fé. Eu tenho que me envolver mais com as coisas de Deus. Buscar mais de Deus. Para elevar a minha fé. E perder aquele receio de, e agora, o que será de mim? Não, vai ser a mesma coisa. Deus vai te dar a vitória. Amém, Jesus? Ele está dizendo, você precisa ver, o Timóteo, esses que estão fazendo isso aí. Eles estão roubando a fé das pessoas, ensinando coisas que não tem nada a ver com a gente. Nem tem nada a ver com o Cristo que a gente prega. Alguns já estão naufragando na fé. Eram pessoas que estavam com a gente e começaram a cair, perdendo a fé. Por quê? Porque não está tendo um ensinamento correto. E ele fala, tem que conservar a fé e a boa consciência. E rejeitar esses aí que já não estão, alguns até já naufragaram na fé. E ele fala, versículo 20, e entre esses, eram mais de 2, mas ele vai citar 2. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a quem? É duro ou não é? É duro, irmão. É duro. Olha a fé do Paulo, hein? É duro. Entreguei a Satanás, para que aprendam a não... O Paulo queria a perdição do Alexandre ou do Himeneu, ou queria a salvação deles? Salvação, irmãos. O Paulo, ele entrega os dois a Satanás para ver se eles despertam e entendem que o evangelho que eles estão pregando não é o evangelho de Cristo. Entende? Que o que eles estavam pregando, eles estavam na verdade naufragando a fé daquelas pessoas. A fé deles já estavam naufragadas e eles estavam levando pessoas a afundarem na fé. Porque estavam ensinando coisas estranhas, erradas dentro daquela igreja. Estamos falando de uma igreja, onde tem pessoas cheias de fé e um grupo dentro da igreja criando divisão, criando problema, ensinando coisas que não eram para ensinar. Heresias.
os teólogos dizem que esses dois eram professores em Éfeso. Eles ensinavam as coisas lá em Éfeso. Só que tudo errado. Mas eles estavam lá com eles, mas ensinavam as coisas erradas. É tipo assim, eu estou pregando para você aqui, e vai esperar alguém você lá fora, e você quando começar o papo, fala assim, esse negócio que o pastor pregou não é bem assim não, tá? É você que conquista, que é a sua fé que cresce. Não tem nada disso não, tá? Cuidado aí, porque o pastor está pregando, mas não é bem assim não, tá? Porque Deus deixou a gente aqui e você tem fé. Lembra? Jesus falou, a fé é do tamanho do grão de mostarda. A sua fé pode sim ser pequena, porque mesmo com a fé pequena você vai fazer grandes coisas. E não é bem assim que ele pregou. É tipo assim. Entende? A sua fé chegou aqui, mas seu desafio agora está aqui. Se você não tirar a sua fé da caia e levar ela para lá, você vai perder. Você que ganhou sempre. E agora vai perder. A fé tem que ser elevada, senão o medo vem e você perde. O medo não, Deus não opera no medo. Amém, Jesus? E o Paulo está dizendo, tem dois aí, tem vários, mas pelo menos dois eu quero que você preste bastante atenção, porque eles estão desviando o nosso povo. Eles estão ensinando o evangelho que não é o evangelho de Cristo. Eles estão dizendo que você não pode isso, não pode aquilo, que fazer campanha é o quê, que campanha de fé nada, que não sei. Mas a Bíblia está cheia. Então, eles estão tentando persuadir você a fazer o contrário do que a Bíblia está ensinando para a gente. Abra teu olho. Ô Timóteo, presta atenção. 2 desses aí, eu já entreguei para Satanás. Que isso, Paulo? Você quer o mal dele? Não. Eu quero que eles se arrependam e entendam que eles estão blasfemando. Eles acham que estão fazendo bem? Não. Estão fazendo mal. Eles estão blasfemando. Eles precisam fechar a boca. Precisam parar de falar besteira. Eles precisam começar a ensinar a palavra, como ela é de verdade. Se eles não acreditam, então, tira o sapato dos pés, para começar a acreditar. Amém, pessoal? É isso que o Paulo está falando. Que coisa, né? Ele entrega para Satanás, mas para salvar. Não é para perder, não. Para eles poderem enfrentar lambada ali, receber lambada e cair. Pera aí, eu estou ensinando coisa errada aqui. E olha o que está acontecendo comigo. Deixa eu voltar e procurar o Timóteo, pedir perdão para ele. Timóteo, me ensina que agora eu tirei a sandália dos pés. Agora estou pronto para aprender. Tirei o sapato dos pés. Estou pronto para aprender nessa terra santa aí. Timóteo, ensina a gente. Essa era a intenção do Paulo. E tem que ser a minha e a sua também. Em vez de ficar fazendo a mesma coisa que fazem contigo. Tem que vencer o mal com o bem. Fechando agora, voltando em Josué. Amém? Agora eu vou terminar aqui, ó. Tem um versículo aqui, um versículo só que eu quero ler com você. Então ele tira as sandálias do pé, certo? Dos pés, conversa com o Senhor e Jericó se cerra, fecha. Ninguém entra, ninguém sai de Jericó. Aí no versículo 1 diz, ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel, nenhum saía e nem entrava. Então, pode se preparar. Você quer ser de Deus de verdade? Quer. Fiel, se prepara para as batalhas. Não vai achar que vai ser tudo mel e como é que fala? Mar de rosa, mel com mamão com açúcar. Não. Você quer ser de Deus de verdade? Quer. Então se prepara. Mas Deus vai dar vitória. Olha o versículo 2. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes. E o que Deus está fazendo, irmão? Deus está tirando o medo do Josué e botando a fé dele acima do medo de Josué. Eu sei que olhando, você está olhando, né? Ele falou, olha. Deus não fala, olha para mim, não. Deus fala, olha. Deus está mandando ele olhar para a dificuldade. Olha lá, está tudo fechado, né? Cerrado. Olha para esse muro fechado desse jeito. Tem como entrar ali? Ah, não. Tem sim, Josué, porque eu estou contigo. Não tenha medo, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te sustento. Vou dar um jeito e você vai entrar aí. É só ouvir o que ele tem para falar agora. Aí ele vai começar a dar a direção. Amém, Jesus? A conquista depende mais de você do que de Deus. Descubra o que Deus tem para a sua vida. E depois, cresça a sua fé.
É o que Deus está fazendo. Eu já te dei Jericó, eu já te dei todos ali dentro, até o rei de Jericó, o exército de Jericó, já te dei. Mas está fechado, cerrado, ninguém... Já te dei. Eu já te dei. Fique em paz. Eu vou te dar a direção agora, você faz. E a direção que ele vai dar é meio louca, mas ele faz. Amém? Ah, não, sinceramente. Mais uma vez, desculpa, mas... Se esse povo crítico, igreja criticando igreja, crente criticando crente, se esses críticos estivessem nos tempos bíblicos, imagine se eles estivessem vendo um general do exército de Israel andando em volta. Eles, igualzinho Alexandre Fileto e o Emineu, ia ficar lá todo... Tem um outro livro que ele acrescenta o Fileto também. Igualzinho o Datã, o Abirão e o Datã, Abirão, qual é o outro? Esqueci agora. Coré, Datã e Abirão, que estava lá no meio com Moisés e não começou a discordar de Moisés. Esse povo, por isso que eu te digo, para de dar ouvido aos outros, irmão. Descalça os sapatos, vem para a Terra Santa, deixa Deus levantar a sua fé. Sua fé tem que estar acima do seu desafio. Se você está com medo de não vencer, é porque a sua fé está abaixo do desafio. Você precisa aumentar a sua fé. Vamos vencer essa fé doente, essa fé enferma, que está sempre lá embaixo. Vamos dar saúde para a nossa fé e vamos elevá-las em nome de Jesus. Amém? Vamos orar agora, fique de pé. Irmãos, eu já quero, depois a gente adora a Deus, que agora eu já quero meter fogo no diabo já. Fica de pé, em nome de Jesus. Vamos amarrar e destruir essa muralha chamada enfermidade na fé. Vamos mandar essa enfermidade embora. Você vivia dizendo, eu não entendo nada, não adianta eu ler a Bíblia, só entendo como o pastor prega, eu não sei orar, se ninguém orar por mim eu não vou vencer. Para. Hoje você vai encerrar esse discurso. Você não vai fazer mais esse discurso. Você vai orar a Deus, Senhor, eu quero compreender, eu quero entender, eu quero ser cheio de fé. Jesus, é isso que eu quero orar agora. Eu quero aqui, meu Deus, invocar o teu poder em favor de todos, pedindo a ti que o Senhor levante, eleve a fé dessa pessoa.